Como o nosso modelo Júnior está pedindo um high fade, ou seja, nós teremos que usar um pouco mais do primeiro número aqui na lateral da cabeça dele. Então ela fica um pouco mais alta. Esse fade, ele é o mais difícil de ser feito. Por quê? Porque a quantidade de cabelo restante na lateral da cabeça dele é menor, fica numa área menor, ou seja, nós temos somente esse espaço para fazer o resto do sombreamento. Nós não temos muita área. Quando nós fazemos um low fade, nós temos bastante área aqui para poder fazer o sombreamento. Agora, nessa ocasião, não. O high fade, com certeza, seria o mais complexo dos três. E é o que a gente vai aplicar no modelo. É interessante lembrar que quando você está usando uma máquina em zero, você sempre levante a máquina no final da passada. Ou seja, é interessante que ao encostar na cabeça do cliente, você tire a máquina para fora ao final da passada que você está fazendo na cabeça dele. Ou seja, esse movimento tem que ser observado. Esse movimento para fora, a sua linha não fique tão marcada, ou seja, ela já tem uma prévia de sombreamento aqui. Fica muito mais fácil de você continuar sombreando depois. Então o movimento com a máquina é imprescindível. Para a parte de trás da cabeça do modelo, é interessante que você mantenha a linha da primeira numeração acima da têmpora do cliente. Por quê? Porque se você traz, por exemplo, a linha por baixo da têmpora, ou seja, a têmpora seria esse carocinho que todos nós temos aqui atrás da cabeça. Se você deixa a linha abaixo dela, ao sombrear, o sombreamento aparece por cima do caroço aqui da têmpora. Se isso acontecer, quando o cliente abaixar a cabeça, vai ficar parecendo que está marcado aqui. Então, o interessante é você evitar deixar por baixo. Como nós já estamos fazendo um high fade, ou seja, um degradê alto, nós já vamos limpar acima da têmpora dele. A têmpora do Júnior é pouco marcada. Ou seja, ela não faz uma ondulação muito grande aqui, mas passando a mão a gente consegue identificar aonde está a têmpora dele. Então, levando sempre o primeiro número acima e lembrando sempre do movimento da máquina, trazendo para fora. Manter o conjunto mais limpo. O quanto você puder passar para manter o conjunto do disfarçado mais limpo, melhor. Vamos tomar nota também que essas curvas que as numerações da máquina faz sejam bem suavizadas, ou seja, nós não podemos deixar ela quebrando essa curva com quinas, curvas muito acentuadas ou até mesmo ângulos, então ela não pode fazer. Ela tem que vir uma curvatura bem suave para a gente poder ter mais facilidade de sombrear e o sombreado também fica muito mais harmonioso e bonito. Para a gente conseguir acertar os dois lados de forma uniforme, a gente pode tirar, como eu disse, uma base sobre a orelha dele. Ou seja, nós temos aqui, com a numeração 0, 3 dedos acima da orelha. E nós vamos repetir isso do outro lado. Lembrando de deixar as linhas harmoniosas. Bom, e aqui então agora nós vamos conferir a quantidade de dedos que a gente tem nessa lateral. Ó, ainda falta um pouco.
a princípio, se parece muito com o que a gente fez do outro lado, mas com certeza, e já que nós tiramos aqui as médias dos dedos, ficou faltando. Então eu vou subir mais um pouquinho. O espelho ajuda muito a gente a verificar, então podemos utilizar também. Agora sim, temos 3 dedos acima da orelha nesse lado e no outro lado também. Bom, existem inúmeras técnicas para a gente fazer um bom degradê. Na verdade, todas elas são aplicáveis e todas elas vão acabar trazendo o mesmo resultado se você usar a técnica corretamente. Nessa técnica, nós vamos utilizar 3 números, ou seja, 3 escalas numéricas na lateral da cabeça dele. Nós vamos usar a 0, que já foi feita, a 1 e a 2, ou seja, 3 números, 0, 1 e 2. São os números que vai ajudar a gente a fazer o fade na lateral da cabeça dele. Como já fizemos a 0, agora nós vamos passar um pente número 1. Esse pente é um pente padrão da Wall e vem junto com a máquina mesmo. Então, vou estar utilizando ela para fazer mais um dedo nessa escala numérica logo acima da 0. Lembrando também que nós não podemos abusar da espessura das linhas que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, eu tenho a 0, em seguida eu tenho a 1, somente um dedo de espessura. Porque, como eu disse no High Fade, nós temos uma área muito pequena para poder sombrear. Então nós temos 3 dedos de 0, um dedo de 1 e aqui com certeza cabe mais um dedo da numeração seguinte, que é a número 2. Pessoal, temos que lembrar também que a mesma espessura que você está fazendo na parte de trás do lado esquerdo tem que ser a mesma que nós fizemos do lado direito e vice-versa. Ou seja, a espessura da número 1 que nós estamos fazendo aqui com a numeração seguinte, ela não pode ser mais grossa desse lado ou vice-versa, ela tem que ser uniforme. Se tem um dedo de espessura da número 1 desse lado, ela tem um dedo de espessura atrás e um dedo de espessura na outra lateral. Bom, agora nós temos 2 numerações prontas, restando somente a última. Ou seja, como eu já tinha dito e vou repassar, número 0, número 1 e em seguida número 2. Ou seja, escala com 3 numerações. Bom, agora nós vamos passar a próxima numeração aqui na lateral da cabeça dele. Repassando, foi a 0, a 1 e agora a número 2. Esse também é um pente padrão e vem já com as máquinas quando você compra elas. Ou seja, esse aqui é um pente padrão da Wall. Lembrando que essa numeração que nós estamos passando aqui, ela é da mesma espessura que a numeração de baixo. Ou seja, a 0 vai fazer a altura do sombreamento, ou seja, nesse caso, um High Fade, e as 2 outras numerações, elas têm todas um dedo de espessura. Atrás, da mesma forma, continua da mesma espessura das laterais. Muitas pessoas perguntam o que eles devem fazer com o cabelo da parte de cima enquanto eles estão cortando a lateral. É muito importante lembrar que vai depender do caso. Por exemplo, esse corte, o penteado vai ser para o lado esquerdo. Então aqui ele não influencia e não atrapalha em nada. Ele pode continuar para o outro lado. Quando nós formos cortar a parte de cima, aí sim nós vamos fazer as divisões. Agora, se é um caso onde o corte de cabelo
é muito comprido em cima e consequentemente atrapalharia você fazer o fade, com certeza vale a pena você prender o cabelo na parte superior, lembrando aqui a parte da ferradura, que é uma linha imaginária em volta que delimita onde é topo e onde é lateral da cabeça. Pronto, nós temos aqui na lateral da cabeça dele as 3 numerações prontas, ou seja, são números inteiros, números cheios. Temos a 0, a 1 e a 2. Então são as 3 numerações que vão fazer o sombreamento da cabeça dele. Agora nós vamos utilizar os pentes especiais, que geralmente são de outras cores. Os pentes normais, eles vêm de padrão preto. E os pentes especiais, eles vêm em outras cores, geralmente verde, branco, rosa, roxo. Então são pentes especiais por eles serem números quebrados. Ou seja, nesse caso, os pentes especiais aqui na minha mão são verde e branco. É o pente meio e o pente 1,5. Essas duas numerações geralmente não vêm com a máquina, então você tem que acabar comprando separadamente. Agora, neste caso, esse pente meio às vezes pode vir de outra cor, como cinza ou roxo, enfim. Mas é interessante você se atentar às numerações que vêm escritas aqui no meio, que denomina meio e 1,5. Nós vamos utilizar essas duas numerações para poder desmarcar a meio entre 0 e 1 e a 1,5 entre 1 e 2. É interessante que você não se atente qual é a marca a se tirar primeiro. Você pode começar tirando a 1,5, como você também pode começar pela meio. Não importa a ordem que você for fazer. O importante realmente é passar as numerações no lugar correspondente. Ou seja, nós temos uma linha levemente mostrada aqui, que é a linha de passar 1,5. Nós temos que entender que não importa o pente encostar nessa linha. Ou seja, não é ele que tem que encostar. O que corta realmente é a lâmina. Então é ela que tem que chegar até a linha e depois nós vamos fazer aquele movimento quando nós estávamos marcando, ou seja, tirar a máquina para fora. Continuando na parte de trás da cabeça, da mesma forma. Ou seja, fazendo de uma forma mais vagarosa para que as pessoas consigam entender, a linha se encontra nessa região e não é o pente que tem que encostar, e sim a lâmina. Então você chega a lâmina um pouco mais perto e tira a máquina para fora. Daí a gente continua sombreando a linha superior com o pente 1,5. Somente em cima da linha. Não há necessidade de invadir demais a número 2 que a gente passou aqui. Então nós vamos continuar fazendo essa graduação da 1,5 com o pente 1 e alavanca baixa, caracterizando 1,5. Bom, isso serve também, as escalas servem para a numeração inferior, ou seja, entre a 0 e a 1 eu preciso passar a meio, ou seja, eu posso passar a meio com a alavanca ou a meio com o pente. Eu posso utilizar tanto esse processo quanto este processo para poder tirar a linha ali.
Bom, nós vamos fazer até a metade com a meio da alavanca da máquina, para que a gente consiga compreender que do outro lado feito com o pente meio, que é esse que nós temos aqui, vai dar o mesmo resultado. Lembrando que essas regiões da cabeça, elas são muito mais propensas a ficar marcas aqui. É muito mais fácil deixar marcado nessa parte de trás do que nas laterais. Então nós temos que ter um cuidado redobrado nessas regiões. E a partir desse momento, nós vamos terminar essa linha que nós estamos tirando. Em vez de utilizar a meio da lâmina com a alavanca, nós vamos baixar ela para 0 e vamos utilizar o pente meio para terminar o outro lado. Lembrando, pessoal, que quando nós estamos tentando tirar uma marca, principalmente as marcas mais baixas, como a meia, nós não podemos passar poucas vezes a máquina na cabeça. Ou seja, tem muitas pessoas que acabam tentando suavizar de 5 a 6 vezes com a passada da máquina e não conseguem ver o resultado. Ou seja, a realidade é que nós temos que passar inúmeras vezes a máquina para que o sombreamento realmente aconteça. Talvez de 30 a 40 vezes em um local só. Bom, é interessante que tenha acontecido isso nessa lateral. Algumas vezes, mesmo passando a meia, a gente fica com algumas marcas ali na cabeça. Ou seja, muitas pessoas se frustram ao ver a lateral ainda com marcas, mesmo já tendo passado a numeração que era para ter desmarcado a linha. Para poder arrumar essas linhas que não conseguiu tirar antes com o pente meio, nós podemos utilizar a numeração meia da alavanca, só que um pouco mais baixa. Então, um pouco mais baixo aqui, ou seja, se tinha meio, talvez tenhamos aqui 0,4 em relação à numeração do pente que nós estamos utilizando. Então, eu vou fazendo os testes até que a marca saia. Pronto. Então, agora que nós explicamos essa evolução das numerações que temos aqui, a gama de numerações que nós temos com o pente e com a alavanca, nós conseguimos entender que de várias formas eu posso utilizar para poder sombrear. Eu posso utilizar a meia como pente ou posso utilizar meio com alavanca. Também posso utilizar numerações medianas entre 0 e meio para poder efetuar um melhor disfarce na lateral da cabeça do cliente. Bom, pessoal, dessa forma nós conseguimos aí um high fade na lateral da cabeça do nosso cliente. Lembrando também que essa altura que eu utilizei, ela não é imutável, ou seja, ela pode variar. O high fade ele pode ser feito um pouco mais acima, só que não mais abaixo. Ou seja, esse high fade o sombreamento poderia existir um pouco mais acima aqui. Ou para o low fade, eu também posso utilizar desde a altura exata da orelha como um dedo acima da orelha. O mid fade, eu posso usar toda essa área da lateral da cabeça dele, esses 2 dedos aqui, como base para o sombreamento. Acima disso, passa a ser um high fade, ou seja, 3 tipos diferentes de sombreamento numa lateral da cabeça. Bom, para finalizar o fade, nós temos essa parte superior, que é a divisão da ferradura do cliente, que não faz parte nem das numerações baixas nem das numerações altas que nós passamos. Ou seja, a 2 terminou por aqui. Ficamos com uma linha
na altura maior da ferradura do cliente, onde fica alguns cabelinhos ali sobrando. É onde a gente passa, faz ali um pente corrido. Você pode tanto utilizar o pente junto com a máquina, na lateral da cabeça, para poder limpar esses cabelos que ficam sobressalentes ali, como você também pode utilizar a tesoura para poder tirar esses cabelinhos sobressalentes, sempre utilizando um bom pente com os dentes bem espaçados para que eles consigam entrar entre os fios do cabelo. Nesse caso aqui, eu vou fazer um pente corrido com a própria tesoura, porque não é uma área muito extensa e também não é muito cabelo. Se nós tivéssemos aqui uma área onde tivesse bastante cabelo a tirar aqui, nós precisaríamos fazer isso com a máquina para dar um melhor acabamento, um melhor resultado. Pronto, nós tiramos o excesso dos cabelos que tinha aqui na divisão da ferradura do cliente, ou seja, daqui para cima o que for ser cortado vai ser da parte superior com a tesoura e pente também. Lembrando que todo esse processo que foi feito aqui, ele foi feito com cabelo seco. Por que com cabelo seco? Nós temos que lembrar que a lâmina da máquina é de ferro. Então, se nós ficarmos cortando muitos cabelos com a máquina úmida, ou seja, a máquina com o cabelo molhado, nós vamos aí estar oxidando as lâminas da sua máquina e, consequentemente, pode até efetuar aí uma perda de fio da lâmina e a máquina pode ficar cega. Então, para evitar e você cuidar melhor da sua máquina, com certeza você deve fazer toda essa lateral só com o cabelo seco. Quando você for passar para a parte superior do cabelo, aí sim você tem um comprimento maior para poder trabalhar, aí você molha o cabelo do cliente. Pronto, agora sim nós finalizamos a lateral da cabeça do cliente aí com o fade.